Jairo Alves Pereira, o professor Jairo, como era carinhosamente conhecido por todos, nasceu em 1931, na fazenda Água Suja, em Abaíra, Chapada Diamantina, Bahia. Era o mais novo dos 12 filhos de um casal de agricultores. Estudou no Instituto Ponte Nova, cidade de Wagner, na região de Lençóis. E foi no instituto que despertou para a importância da educação. Lá, já como professor de educação física, conhece o amigo e concunhado João Paulino, na época seu aluno. Em 1968, agora na promissora Eunápolis, que era um distrito de Santa Cruz Cabralha, Jairo e João Paulino adquirem, junto ao empresário Arnaldo Guerrieri, que depois viria a ser prefeito do município, o Centro de Educação de Eunápolis. 2 anos depois, o colégio passa a se chamar James Wright. Era a única escola do povoado a oferecer ensino médio e magistério. Em 1976, o colégio James Wright passa a ter sede própria. A solenidade de inauguração conta com a presença do governador da Bahia, Roberto Santos, que juntamente com Jairo chega a caminhar pela Avenida Porto Seguro. Em 1984, como mais da metade dos alunos já era bolsista, o professor Jairo resolve vender o colégio James Wright para o governo do estado. A entrega do cheque que oficializa a negociação é feita pelo governador João Durval em uma solenidade na Praça da Bandeira. O governo mantém o nome James Wright por 3 anos. Somente em setembro de 1987, na gestão Valdir Pires, a instituição é renomeada para Colégio Estadual Monte Pascoal. De 1987 a 1992, Jairo continua no colégio, atuando como professor. Naquele ano, é reconduzido ao cargo de diretor do Monte Pascoal. Aposenta-se em 2006, transferindo a função para a professora e sua vice Iracene Caribé, diretora até hoje. O professor Jairo faleceu aos 84 anos, em março de 2015, deixando um legado para a educação, o esporte e a cultura de Eunápolis. A partir de hoje, através do projeto de lei número 21.143/2015, do então deputado estadual e hoje prefeito de Eunápolis, Robério Oliveira, a escola passa a se chamar Colégio Estadual Professor Jairo Alves Pereira. Como último ato, como deputado estadual, poder caminhar o projeto de mudança do colégio lá de Eunápolis, que é o Colégio James Wright, passa-se a chamar Colégio Professor Jairo Pereira, um homem que foi dedicado sua vida à educação. É uma justa homenagem ao professor, diretor, pai, amigo, entusiasta da educação, amante dos esportes e de um bom forró. Mas quem foi realmente Jairo Pereira? Qual a sua importância para a história da educação? Como ele era no dia a dia? Quais as lembranças que seus familiares, amigos, ex-colegas e ex-alunos têm a seu respeito? É o que vamos acompanhar agora. Ele foi meu professor, foi meu colega e meu diretor. Aprendi muito com ele, porque ele realmente era um educador. Tá entendendo? Então, o professor Jairo, se nós tínhamos problemas com alunos, então ele chamava o aluno para uma conversa, mandava para casa, voltava no dia seguinte, marcava encontro com o aluno, saía, conversava, e era assim que ele resolvia os problemas com os alunos. E o que eu mais admirava nele é que o professor até poderia ter cometido um deslize, mas ele sempre dava razão ao professor em relação à convivência com o aluno. Nem que depois ele nos chamasse e colocasse a gente a par de que a gente estava errado, mas ele nunca tirou a autoridade do professor. É lógico que isso não quer dizer que ele fosse injusto com os alunos, não, mas ele era muito ético em relação aos profissionais que trabalhavam com ele. Ele educava com o diálogo. E tudo dele era assim, o diálogo. Ele gostava muito de conversar, de tudo. Ele sempre teve assim uma característica de dirigir a escola não de forma autoritária. Ele era uma pessoa extremamente cordial
e se relacionava de uma forma muito tranquila com os professores que lecionavam na escola, até porque a grande maioria desses professores já tinham sido alunos dele, né? Então tinha essa relação também de amizade, de carinho. Quem conviveu com o professor Jairo sabe do legado que ele deixa para a educação em Eunápolis. O professor Jairo foi para Eunápolis, principalmente para a minha geração, uma influência muito grande com o Colégio James Wright. E não foi uma influência só no ensinamento do colégio, ele influenciou no crescimento da vida de todos nós. Foi uma pessoa que muito colaborou com a educação eunapolitana, porque foi inclusive o colégio dele, o primeiro colégio estadual de Eunápolis. Um baluarte na educação de Eunápolis, e como cidadão de Eunápolis, ele era bom em tudo, como pai, como filho, como amigo, e para os alunos, que foi fundamental. Todo mundo, quem não estudou com Jairo Pereira? Ele deu, né, uma alavancada na educação do então povoado, uma vez que ele só não trabalhava na rede pública, ele também foi para a iniciativa privada, né? Então ele pôde oferecer a educação em todos os níveis do município. Para quem conhece a trajetória de Jairo Pereira, a homenagem é muito justa. Mas a trajetória do professor não deve ser esquecida pelas novas gerações. Dizer aos alunos que tenham orgulho da escola que estudam e guarde bem a lembrança do professor Jairo como fundador, porque foi um grande educador e eles vão lembrar que eles estudaram no colégio, cujo fundador tem trabalho prestado à educação. Nós, pelo menos, temos a consciência tranquila de que nós batalhamos para educar quem não teve condição. Tanto é que nós vendemos o colégio porque mais da metade já era bolsista. Se dependesse dele, aqui não tinha um aluno que não aprendesse sem educação, sem uma profissão, sem uma educação. Fiquei muito feliz com a homenagem que o prefeito Robério fez ao professor Jairo, colocando o nome dele nesta unidade de ensino. Foi uma das maiores, melhores homenagens que ele poderia ter feito. Em referência ao prefeito, eu parabenizo o Robério por ter essa justa homenagem. Essa homenagem que está fazendo a ele é mais do que merecida. E garanto que não só eu, como todos nós que estudamos no Colégio James Wright, estamos batendo palma e muito felizes com essa homenagem a ele. Para Robério, para o governador, não é? Para Cláudia, que foi aluna, ex-aluna nossa também. Um agradecimento de coração. Ela que foi aluna, ela bem sabe disso. E eu agradeço muito aos alunos e aos pais de alunos, e ao povo de Eunápolis, porque sem eles nós não estaríamos homenageando o Jairo agora com o nome do colégio. Porque foi por eles que nós construímos e para eles que nós construímos o colégio. Nós temos que desatrelar a questão de homenagear alguém na educação que nunca foi educador, né? Então, quantas escolas, né, foram nominadas com pessoas que tinham algum destaque político, mas não tinham atuado efetivamente na educação. E ele não, ele foi educador durante todo o tempo que ele esteve à frente da escola e que ele viveu, né? Então,
Eu acho que é extremamente justa a homenagem. Eu sinto que essa geração que está hoje no colégio, muitos não conheceram, né? Então, talvez até não saibam dar o valor que a escola hoje está tendo, né? Fazendo essa homenagem a ele. Nada mais justo que homenagear esse homem. E na oportunidade, também prestar a nossa homenagem à família dele. A Osmália, sua grande companheira, baluarte na sua vida. A seus filhos, Verbena e Dr. João Carlos. Homem e mulher honrada, criada por este homem fantástico, que Eunápolis não pode esquecer jamais. Eu desejo, inclusive, que essa nova geração, antes de qualquer coisa, comece a conhecer a história do patrono, né, da escola, quer dizer, quem vai dar o nome à escola, para poder entender a homenagem. Vai ser muito bom passar naquela rua, olhar para aquele prédio e ver o seu nome lá, professor Jairo. Você merece. Então, professor Jairo, aonde quer que esteja, ele está muito feliz com a homenagem e a gente mais ainda. Era festeiro e amante do forró, valorizava a cultura de raiz. Olha, era uma pessoa extremamente alegre, né? Gostava muito da vida, festeiro, toda festa boa ele estava à frente. E gostava muito de sanfona. Aí ele me procurou para fazer uma festa para ele. E ele chegou em minha casa, bateu na porta. É aqui que mora um sanfoneiro? Eu sou Jairo Pereira, professor do colégio. Aí eu digo, muito prazer. Você toca sanfona? Eu digo, toco um pouquinho, mas doido para arrumar trabalho. Aí ele, toque uma música que eu vou pedir para você, sabe? Toca aí, brasileirinho. Aí. Por último ele chegou, você toca Asa Branca? Aí, gostei. Você quer tocar numa festa que eu vou fazer amanhã? Eu tinha recentemente em Eunápolis. Eu digo, mas professor, eu vou tocar. Como é essa festa? Depois ele falou, não se preocupe, porque eu vou fazer uma coisa bonita aqui que você vai se surpreender. E interessante que nós fazíamos as festas, né, da escola, a festa de São João. Uma festa tradicional, muito bem organizada, que envolvia professores, alunos e a comunidade, tanto que íamos para lá à noite, 3 dias mais ou menos, antes da festa, para ornamentar a escola. E ficava linda e todo mundo envolvido. Agora o que era interessante era o convite dessa festa. Aquele jeitinho dele disse assim, faça um convite, coloque 3 atrações. E as atrações eram sempre as mesmas, fantásticas, né? Mas uma não existia. Era Zé Pretinho, José Carlos dos Águias e Val da Sanfona. O Zé Pretinho nunca apareceu. Esse Zé Pretinho, na realidade, era o Mr. M. Nunca apareceu. Mas todo mundo aguardava. As festas juninas da escola eram memoráveis, né? Nós tínhamos que, às vezes, até fechar a bilheteria, porque senão não comportava a quantidade de pessoas. Ele gostava de uma música, que eu participei agora do encontro de sanfoneiro. Tinha sanfoneiro da Bahia de Sergipe. E um camarada me pediu essa música para tocar, o Bicho Carpinteiro. Porque o professor Jairo era uma pessoa alegre, que só nos trazia alegria. Não esquecemos dos forrós que ele fazia no Colégio James Wright e que ele dançava a noite toda com a professora Osmália. E mesmo sabendo que ele não está aqui com a gente, mas garanto que ele nunca queria ninguém da gente triste por causa disso. O James Wright, quem estudou lá deve lembrar, nós tínhamos uma fanfarra maravilhosa que abria os desfiles de 7 de setembro, que sacudiam os alicerces da cidade quando ela entrava na Avenida Porto Seguro. E todos os grandes eventos que ocorriam no sul da Bahia, essa fanfarra se fazia presente. Então era uma forma também de estar divulgando, né, o nosso município. E o que guardar do professor Jairo? Um perfeito esposo. Eu digo sempre, é difícil ter.
uma pessoa como ele. Ele fez. Ele foi um esposo exemplar e um pai exemplar. E não sei, ele viveu assim uma vida diferente, que eu acho, porque se você perguntar aos meus parentes o que acham de Jairo, aos meus mesmo, todos são apaixonados por ele. Eu guardo o que há de melhor em mim, impresso por ele. Ele me oportunizou a olhar a educação com ternura, com alegria, em olhar o aluno como se eu estivesse olhando a mim mesma, olhando a um filho, cuidando de um filho. E este era o professor Jairo, um homem cuidadoso, zeloso, amigo, de uma generosidade sem tamanho. Quando você faz bem ao próximo, você luta, você procura melhorar aquele que tem menos do que você, isso é viver. Isso é viver. E uma coisa assim linda que eu lembro dele, que eu gosto de lembrar e quero lembrar dele, foi a imagem que vai ficar eterna na minha vida. É quando eu via aquele homem de sorriso franco, de olhar terno, jogando basquete com os alunos, como se ele fosse um deles. Então a educação em Eunápolis, ela tem muito a agradecer a este educador nato, a este homem que vai ficar na história, a este homem que está recebendo essa homenagem justa. O sonho dele foi realizado. Ele sonhava em ter esse colégio, ele sonhava em ver os alunos passarem pela rua e serem alunos do colégio, estarem vencendo. Ele colocou muita gente em comércio, colocou em banco e tudo isso. Isso foi, eu acho que isso tenha sido uma referência muito grande. Falar de professor Jairo para mim nos causa muita emoção, mas ao mesmo tempo nos causa alegria, porque o professor Jairo era uma pessoa alegre. Certamente o professor Jairo gostaria que essa homenagem fosse encerrada no melhor estilo. Nada melhor do que eu relembrar e cantar as músicas das quais ele sempre falava comigo. Minha Elba Ramalho, minha Clara Nunes. Vem, meu sanfoneiro, cantar comigo. Venha tocar e cantar para eu cantar para ele. Onde rola rei e cangaia, eu vim pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada, eu vim pra vender quem quer comprar. É de moleque, alegre e canela, moleque só daqui me deixa trabalhar. O Zé saiu correndo na feira dos pássaros, depois passou no ônibus, passou do lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde uma